RSTP News. Bom dia, primos. A sua manhã cheia de informações atualizadas. Os principais acessos à cidade, com trânsito intenso. Para os seus empresários que trabalham com São Tomé e Príncipe, e para os seus empresários de São Tomé e Príncipe que trabalham com Portugal. RSTP News. Na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Concidadãos, como devem imaginar, tal como todo o país, fui acompanhando com inquietação os desenvolvimentos nos últimos dias relativamente ao processo eleitoral em curso e os diferendos que surgiram após a proclamação dos resultados preliminares. Ponderei bastante sobre qual devia ser o meu papel na qualidade de Presidente da República e entendi que não posso ficar em silêncio e quieto. Não pretendo, nem me cabe julgar quem quer que seja. E longe de mim dizer aos detentores de cargos políticos e públicos o que cada um ou cada instituição deve fazer. Não há dúvidas que temos opiniões e interpretações da lei diferentes, o que não faz de nenhum de nós menos ou mais santomense, pois cada um de vós, assim como eu, queremos o melhor para o nosso país. Todos que o diálogo é a melhor e a mais antiga arma para a prevenção e resolução de conflitos, e que a lei escrita pelos homens é e sempre foi, historicamente, um instrumento para que possamos coabitar pacificamente e não para ser fonte de conflito. Caros compatriotas, peço-vos, em nome da paz, que dialoguemos, que construamos pontes de entendimento, que nos escutemos, pois já realizamos muitas eleições na nossa história e temos todos plena consciência de que os momentos eleitorais nos dividem enquanto adversários políticos, mas jamais nos deve transformar em inimigos. Passadas as eleições, mantemo-nos todos irmãos, são-tomenses e patriotas. Apesar das crises já vividas no contexto da nossa democracia, e algumas delas de extrema tensão, colocando-nos perante situações delicadíssimas, a paz sempre imperou. Não podemos nos esquecer que temos uma população extremamente jovem, urbana, e que somos todos vítimas de uma das maiores crises socioeconómicas que assola o mundo e o nosso país devido à pandemia do Covid-19. Neste contexto particular, qualquer conflito legal, por mais legítimo que seja, pode facilmente transformar-se num conflito nas ruas. Mantermos a paz social é um luxo que, em momento algum, devemos menosprezar. Podemos ser um país pobre em recursos, conquistamos e temos conseguido manter a mais difícil, mas valiosa riqueza que qualquer nação pode ambicionar: a paz. Caras e caros concidadãos, são incontáveis e multiformes os sinais que nos têm chegado nos últimos tempos, bastante reveladores de que a nossa nação, o nosso Estado e as nossas instituições não vão bem.
queremos aqui reconhecer a maturidade, o urbanismo e o civismo de todo o nosso povo. Motivo de orgulho para todos nós que pertencemos a esta comunidade de mulheres e homens que revelaram um profundo sentido de dever. Há momentos na história de um povo em que medidas extraordinárias devem ser tomadas para que o descalabro não aconteça e o caos se instale. Quero reconhecer que vivemos hoje um desses momentos. A distribuição equitativa dos ônus da cidadania, o tratamento igualitário de todos perante a lei e a administração pública, a imparcialidade da justiça e dos magistrados perderam todo o seu sentido e viraram letra morta. Meus caros compatriotas, a situação é tanto mais grave quando o local dessa revelação é o Tribunal Constitucional, a nossa última escapatória, o nosso último recurso, quando os nossos direitos não foram reconhecidos ou, por outro, foram rejeitados por todos os outros órgãos. Neste sentido, o Tribunal Constitucional é o órgão judicial ao qual compete especificamente administrar a justiça em matéria de natureza jurídico-constitucional. Por conseguinte, as suas decisões são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas, não sendo passíveis de recurso, a não ser nos termos que a lei fixa. No domínio do contencioso eleitoral, o legislador entendeu reservar exclusivo as competências ao Tribunal Constitucional, mas, ao mesmo tempo, impôs condições adjetivas e substantivas de validade de todas as suas decisões. E, como é natural, no Estado de Direito e democrático, nem o órgão, nem o cidadão, ninguém está obrigado ao cumprimento de uma ordem manifestamente ilegal, isto é, que não obedeça estritamente os critérios de validade, de forma e de fundo impostas. Se dirijo-me hoje à nação, é porque ela corre o risco e está à beira do precipício. E ninguém tem direito de nos conduzir a este precipício, que, podendo servir os interesses de alguns, não servirá os interesses do povo e da grande maioria. Sou o Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas e o garante do regular funcionamento das instituições. O nosso país encontra-se no meio de um processo eleitoral que tinha tudo para ser bem-sucedido, quer pela experiência adquirida ao longo de mais de 3 décadas pelos diferentes órgãos, quer pela adesão real, massiva e genuína do nosso povo aos princípios, práticas e valores da sociedade aberta e democrática. Ora, sem a pretensão de uma instância de recurso, mas na qualidade do mais alto magistrado da nação, é justo que reconheça e estou profundamente convencido de que muitos daqueles que integram hoje a nossa classe política, quer os mais velhos, quer, infelizmente, os mais novos, não aprenderam as lições do passado e não estão atentos à evolução sociológica que se registra no mundo, no nosso país, e ao crescimento e maturidade do nosso povo. Ora, as coisas mudaram e, em alguns aspectos, radicalmente. Apesar da existência da nossa vida cotidiana de muitos aspectos tradicionais e as nossas relações interpessoais estarem ainda marcadas
pelos traços da pré-modernidade, quero assegurar-vos que muitos aspectos da nossa vivência coletiva primam, com ou sem razão, muitos valores da pós-modernidade. Para terminar, lanço um apelo a todas as forças vivas do país para que mantenhamos serenos e confiantes na força da nossa nação e na sua capacidade de ultrapassar os seus desafios sem ceder às provocações. Aos cidadãos, o meu apelo é para que não hajam contra as leis da nação. Podem sempre manifestar as vossas insatisfações, mas sempre dentro do que as leis estabelecem, pois somos um Estado de Direito em que as normas estão acima de todas as formas de pensar e agir. Quero também lançar um apelo a todas as instituições que têm obrigação legal e constitucional nesta matéria para que, dentro dos limites das suas competências e dos princípios que informam o nosso sistema judicial e a estruturação da nossa República, que hajam sem demora, nem desvios. Façamos deste desafio um momento alto de exemplo à nação, ao povo e ao mundo que nos olha apreensivamente. Aproveitemos este momento de crise para fazer dele um momento de ressurreição, renovação, refundação e de referência para o futuro. A nação requer hoje de nós ponderação, justiça, sacrifício e exemplos. Um bem-aja a todos. RSTP News. Bom dia, primos. A sua manhã cheia de informações atualizadas. Os principais acessos à cidade, um trânsito intenso. Para os seus empresários que trabalham com São Tomé e Príncipe, e para os seus empresários de São Tomé e Príncipe que trabalham com Portugal. RSTP News. Na sua rádio de São Tomé e Príncipe.